Bom dia, meus irmãos, irmãs. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, mais uma vez, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda. Revela-te a nós. Manifesta tua palavra de maneira poderosa a todos nós aqui, Senhor. Queremos aprender as verdades do Senhor nesta manhã, nesse tempo que nós temos vivido, Senhor, onde tua palavra tem um maior significado, porque nós estamos vendo o mundo todo ser oprimido. O mundo todo hoje, Senhor, está inquietado pela insegurança, pelas incertezas. E nós temos o santo privilégio de poder proclamar a nossa viva esperança, a nossa fé, nosso testemunho, o nosso Deus. Senhor, nós somos tão agradecidos a Ti por isso. E te pedimos mais uma vez, Pai, ministra a nós tua palavra. Dá-nos este maná sagrado, vivo, eficaz, que tanto nos alimenta, como também nos perfura, nos quebranta, nos leva a uma rendição, à confissão dos nossos pecados, a ver nossas falhas. Porque a tua palavra é lâmpada, é luz, é um martelo, é uma lança, é um maná. Ela é viva e poderosa. Envia a tua palavra nesta manhã a nós. Nós rogamos a ti, Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, irmãs, vamos ver algumas questões onde, espiritualmente, podemos dizer assim, estamos envolvidos neste capítulo. Porque este capítulo vai falar de uma grande batalha. A batalha de Davi contra Golias. Nós sabemos que temos Davi, temos Golias e temos também Saul. Teve um irmão, Charles Swindoll, ele escreveu um livro sobre Davi. E quando ele comenta esse capítulo, ele coloca o tema assim, Davi e o anão. Ele coloca Golias aqui como um anão. Mas no final do comentário dele, ele vai também falar que Saul foi aquele que se apequenou, aquele que se acovardou. Então, esses três personagens nesse capítulo, eles são os que devemos estudar, manter o nosso foco neles, porque aí nós vamos aprender o que a mente de Deus nos revela aqui. O que sabemos é que o exército de Israel estava ali naquele Vale de Elá. Vale de Elá. E o exército de Israel e o exército dos filisteus estavam numa grande batalha. O que nós lemos nesse capítulo, que o exército de Israel aqui é conhecido como os servos de Saul. Isso está lá no versículo 8, os servos de Saul. Esses detalhes são muito importantes. Quando eu digo esses detalhes, é porque existem muitos detalhes. Detalhes que precisam ser olhados de forma microscópica. Você não vai conseguir olhando, lendo de uma vez. Você precisa ler muitas e muitas vezes para perceber esses detalhes, que eu chamo de detalhes microscópicos, pequenos. Mas eles são profundamente significativos, talvez os mais significativos. Esse é um deles, essa frase, servos de Saul. Por que o Espírito Santo colocou essa frase aí? O exército de Israel é conhecido como servos de Saul. Porque você sabe muito bem, se voltar aí desde o capítulo 13, você vai ver que toda a vida de Saul foi construída desde que o povo desejou ter um rei. Eles anelaram ter um rei. Os anciãos de Israel buscaram um rei para que pudesse guiá-los, porque Samuel estava velho e os seus filhos eram ímpios. Seus filhos eram apostatas. Embora Samuel, um homem piedoso, seus filhos não eram piedosos. Então os anciãos entenderam que deveriam escolher um rei.
de certa forma, Israel estava rejeitando o Senhor. Porque durante toda a história desse povo de Deus, o povo de Israel, eles nunca precisaram de um rei. Por quê? Era a vontade de Deus que o seu povo fosse um testemunho na terra de um reino de sacerdotes. Sacerdotes e reis. Não era um rei, mas reis. E que isso deveria amadurecer, crescer, para que o testemunho de Deus progredisse por meio deles. Mas aí eles pedem um rei. Então, o que significa? Que Deus, e se você lê o livro de Juízes, o livro de Josué, o livro de Juízes, você vai ver que Deus se apresenta como aquele Jeová Nissi, aquele que era a bandeira do seu povo. Aquele Deus que é o Deus das guerras, o Deus das batalhas. Esta não era a única batalha do povo de Deus. O povo de Deus sempre esteve em batalhas. O povo de Deus sempre esteve diante de gigantes. Nós vamos ver isso nas outras oportunidades. Então, nunca foi problema para o povo de Deus enfrentar gigantes, enfrentar batalhas. Porque o grande problema do povo de Deus era a questão da incredulidade. A incredulidade. Então, aqui, o exército de Israel era conhecido como servos de Saul. Vamos ler esse versículo 8. Eu acredito que é importante para todos nós ler esse versículo 8 para a gente começar a abrir este capítulo. Está assim: parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Então, Golias, ele não respeitava o testemunho de Deus em Israel. Não respeitava o exército de Israel. E ele declara que esse exército eram os servos de Saul, não os servos de Deus. Por que não eram os servos de Deus? Porque o testemunho de Deus havia se perdido sobre o seu povo. Esse é um exército de homens covardes. Homens que tinham os olhos no inimigo e não em Deus. Se você fizer um contraste desse versículo 8 com o versículo 28, você vai ver que Davi diz assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Percebe? Davi reconhecia o exército de Israel como o exército do Deus vivo. Este é o segredo da força de Davi. Era uma força interior. É o que chamamos de visão celestial. No versículo 11, está assim, observe: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eu chamo a atenção de vocês para esse texto, porque essa palavra aqui, ó, espantaram-se. É muito interessante essa palavra. São os mistérios da hermenêutica espiritual. Não é uma coisa qualquer. Não é sabendo regras de hermenêutica que você vai, às vezes, descobrir uma verdade por detrás de uma palavra. Precisa de algo mais delicado, precisa da direção do Espírito. Essa palavra aqui, ou essa frase, espantaram-se, e diz assim, espantaram-se e temeram. Essa frase é muito importante. A primeira ocorrência aqui está em Deuteronômio. A primeira ocorrência dessa frase, espantaram-se e temeram, está em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21. Coloca aí na sua Bíblia, ao lado dessa palavrinha aí, se você puder, ao lado aí do versículo, esse texto, porque tem uma história por detrás dessa palavra. Diz assim, vamos ao texto. Se você puder abrir sua Bíblia, Deuteronômio 1, 21. Observe bem, está escrito: eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe,
possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Agora observe, não temas e não te assustes. Deixe-me falar rapidamente sobre esse texto. Esse texto ocorreu lá naquela região de Cades Barneia, na estação de Ritman. Essa estação é a 15ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, onde está lá em Números 33, as 42 estações. Então, esta aqui é a 15ª, lá na região de Cades Barneia. E se você se lembrar muito bem, isso já foi estudado entre nós. Aqui na região de Cades Barneia, vou dar os capítulos para vocês. Números capítulo 13 e 14. Esses capítulos 13 e 14 do livro de Números são os capítulos que correspondem à estação de Ritman. E esse texto está ligado a ela. Porque aqui você vai ver que aqueles 12 espias foram para Jericó e eles, quando olharam a terra, o que aconteceu? Eles viram gigantes. Quando eles viram gigantes, aqueles espias voltaram desanimados. Eles incitaram o povo a eleger um outro capitão e voltar para o Egito. Eles ficaram com medo. Eles disseram que aqueles gigantes olharam para eles como se eles fossem gafanhotos. Então, eles sentiram tanta fraqueza que entraram no estado de mediocridade, de incredulidade, porque toda pessoa incrédula é medíocre. Então, observe isso. Por isso que essa palavra não pode só ser citada, ela tem que ser examinada, tem que ser estudada. Então, quando você estuda aqui que espantaram-se, você vê que o Espírito Santo buscou uma palavra, e isso está na erudição da interpretação da Bíblia, que quando você quer conhecer o significado de uma palavra, procure a primeira menção dela na Bíblia. Aí está a primeira menção. E se você observar, o curioso da menção dessa palavra, espantaram-se, é dentro de um contexto semelhante, era uma guerra de gigantes. Não temas, não te assustes. Mas o que eles fizeram? Eles temeram, eles se assustaram. Se você seguir lendo ali o capítulo 15 do livro de Números, vocês vão ver que depois que eles são repreendidos, depois que eles são confrontados pelo Senhor, o que eles fizeram? Eles se armaram e tentaram lutar contra os inimigos. E a Bíblia diz que eles foram derrotados. Eles foram derrotados. Você está vendo? Porque não é uma questão de força, é uma questão de confiança. É uma questão de fé. A fé é uma fortaleza. A fé é um escudo. A fé é a base onde nós somos sustentados. Então, meus amados irmãos e irmãs, aqui nós estamos construindo o cenário. Então, vocês veem esse exército de Saul. Agora vamos seguir aqui na história. Davi, possivelmente Davi, nesse tempo, ele tivesse 17 anos de idade. Possivelmente ele tivesse 17 anos de idade. Você sabe que do momento que ele foi ungido até o momento que ele foi coroado, passaram-se aí por volta de 14 anos. Os estudiosos, eles divergem um pouco sobre essas datas, mas é questão de 2, 3 anos, certo? Davi faleceu, em 1 Crônicas, capítulo 29, está entre os versículos 26 a 28, ele faleceu com 71 anos. Morreu relativamente jovem para aquele tempo, mas foi um homem profundamente desgastado pelas batalhas, por tudo que ele viveu. A história de Davi é uma história muito linda. E quando você descobre que ele tinha 17 anos, alguns acreditam que, como o irmão Scroggie, acreditam que ele tinha 15 anos. Outros creem que ele tinha 17 anos, nesse momento aqui. Imagine, para aquele tempo ele era uma criança. Por isso que seu pai nem cogitou convidá-lo para aquela cerimônia da escolha de um dos seus filhos para ser ungido rei de Israel. Porque para Jessé, os seus filhos, os mais velhos,
eles tinham condições suficientes para serem ungidos. Davi não. Davi não tinha como ser contado, ele era apenas uma criança. Mas essa criança, se você estudar e for aprofundar na vida de Davi, você vai descobrir que ele possivelmente tivesse 15 anos de idade quando ele escreveu o Salmo 23. Porque se o Salmo 23 ele foi escrito na experiência pastoral de Davi, então você vai entender que foi por aí. Foi por aí, entre os 15 aos 17 anos. E nesse salmo você vai começar a entender o quanto o legado histórico do testemunho de Deus, da história de Israel, tinha um profundo impacto na vida dele. A visão que ele tinha de Deus. Um outro salmo que acredita-se que Davi tem escrito ainda nessa fase é o salmo de número 8 e o salmo de número 19. 2 salmos que ele escreveu no relento, contemplando os céus, contemplando as estrelas, para poder falar da soberania, da grandeza de Deus. Então, como pode você imaginar uma criança, um jovem como Davi, naquele tempo, ele tivesse uma vida tão profunda no seu coração? Talvez aí nos ajude a entender o amor de Deus na sua vida. Porque Davi soube cultivar o amor de Deus. Irmãos, Deus amava Saul tanto quanto amava Davi. A questão é que Davi soube cultivar o amor de Deus e Saul não soube cultivar o amor de Deus. Quando nós desprezamos o amor de Deus, quando nós não sabemos cultivar o amor de Deus, você vai perdendo da graça, da misericórdia, do desfrute da misericórdia e da graça de Deus na sua vida. O sentido disso, ou a consequência disso, é cair em degradação. Nós vamos avançar um pouco. No versículo 1 ao versículo 3, e irmãos, me perdoem, não vou usar uma sequência cronológica da leitura. Então, eu vou para um versículo, vou para outro, mas tentando construir um quadro na mente de vocês. Porque eu estou colocando em formas de temas dentro desse capítulo. Então, nós já vimos como o exército de Israel era conhecido. O exército de Saul. Agora, vamos examinar o campo de batalha. Os versículos 1 a 3 deste capítulo 17 diz assim: ajuntaram-se os filisteus e suas tropas para a guerra. E congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se em Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além e os israelitas no outro monte do lado da Quém. E entre eles o vale de Elá. Foi aí que aconteceu a batalha. Esse local tinha aproximadamente 1,5 km de largura, na direção da entrada de um desfiladeiro que ficava ainda mais largo. No fundo, entre essas encostas, ficava o leito de um ribeiro, onde Davi encontrou as pedras para a sua funda. Agora, deixe-me colocar o versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Deixe-me descrever um pouco Golias aqui. O nome Golias significa esplendor, grande brilho, fulgência, resplandecência, magnificência, suntuosidade, pompa. Se você extrair a palavra hebraica aqui e você vai para o latim, que é esplendor, aí você vai chegar em todos esses termos citados aqui. Magnificência, suntuosidade, fulgência, resplandecência, pompa, tudo isso está incluído no nome Golias. Um detalhe também sobre a altura dele, os estudiosos divergem. Como, por exemplo, se você tem uma Bíblia Reina Valera, vai dizer que ele tinha 4 metros de altura. O irmão Scroggie,
ele dá aí em torno de 3 metros, o que muitos acreditam que possivelmente Golias tivesse 3 metros de altura. O certo é que Golias tinha tudo aquilo que impressionava e intimidava as pessoas. Mas não se tratava só do tamanho dele. Os versículos 5 a 7 diz que ele trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da lança era como o eixo de tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, de 7 a 9 quilos. O irmão Scroggie crê que pesava em torno de 11 quilos. Agora tem um detalhe que diz que adiante dele ia o escudeiro. Ele não levava o escudo dele era tão grande que tinha um escudeiro que ia à frente dele com o escudo para protegê-lo. Você imagina a cena? Dá para você entender, porque geralmente quando a gente vê os desenhos sobre Davi e Golias, mostra Golias com seu escudo. Não é bem assim. A Bíblia diz que havia um escudeiro só para ir à frente com o escudo dele. Ele tinha um escudeiro para protegê-lo. Então Davi não lutou só contra Golias, ele lutou contra Golias, o escudeiro. E você pode imaginar que qualquer um que lutasse contra Golias ou tentasse atacar ele, ele tinha uma proteção à parte, que era esse escudeiro. Então vamos tentar traduzir isso aqui em números, numa linguagem que nós entendemos, para poder a gente perceber com clareza o que está descrito aqui. A armadura do Golias pesava entre 80 a 90 quilos. Na Reina Valera vai dizer em torno de 50. Só a cabeça da lança dele, só a cabeça, de 7 a 9, para alguns outros estudiosos, em torno de 11. Então, faça uma pausa, imagine todo esse cenário. Ele era uma figura imponente. Mas, irmãos, quando você tem toda essa descrição do Golias, aí você pensa num rapaz de 17 anos. Por quê? Por que que Saul aceitou Davi lutar contra Golias? Sabe por quê, irmãos? Porque Saul não tinha plano B. Saul estava sendo envergonhado há 40 dias. 40 dias ele estava sendo envergonhado. O exército de Israel estava sendo envergonhado. Os filisteus estavam tripudiando deles. Seria muito simples para os filisteus descer daquela encosta e subir e esmagar o exército de Israel. O exército de Israel estava fazendo uma barreira para nada. Eles estavam ganhando tempo, já haviam se passado 40 dias. E de todo aquele grande exército de Saul, não havia um homem sequer que pudesse desafiar Golias, porque Golias intimidava. A palavra aqui diz que eles ficaram espantados quando Golias saía para poder desafiá-los. Ele fazia isso de manhã e fazia isso no final do dia. E não havia ninguém que pudesse se oferecer para aquela batalha. Mas quando você olha, irmãos, o cenário de Golias, tudo isso que eu lhes disse, e do outro lado você vê Davi, como pode? Como foi que aquele rapaz de 17 anos, nem parte do exército, ele não fazia parte do exército, ele não tinha idade para isso. Ele foi apenas ali levar uma comida para os seus irmãos e para um dos comandantes que seu pai lhe havia encarregado. Quando ele chegou ali, os irmãos dele começou a chamar sua atenção, achando que ele estava querendo se aparecer. Davi era completamente diferente dos seus irmãos. Aliás, Davi era completamente diferente de todo o exército de Saul, porque Davi, com 17 anos, ele tinha muito mais coragem do que todo o exército de Saul. Você só vai conseguir entender Davi lendo os salmos dele, vendo a vida dele. Aí você começa a perceber porque ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi não era covarde. Davi não se deteve quando ele ouviu o exército de Deus ser afrontado, porque se o exército de Deus estava sendo afrontado, era Deus que estava sendo afrontado.
Era Deus que estava sendo colocado em opróbrio. Aquele zelo que ele tinha por Deus, o zelo cultivado na adoração dos salmos que nós lemos, irmãos. Como seria interessante se a gente pudesse gastar tempo estudando a história dos salmos de Davi. Aqueles salmos não foram escritos sem experiência. Todos os salmos de Davi eram fruto de experiências. Davi aprendeu a habilidade de ver as coisas segundo a ótica de Deus. Como foi? Um rapaz tão novo. Ele aprendeu a ver as coisas segundo Deus, segundo a ótica de Deus. Aonde que ele aprendeu isso? No silêncio do deserto. Ele aprendeu isso sendo ignorado pelo seu próprio pai, não sendo contado no meio dos seus irmãos, porque seus irmãos, os 3 mais velhos aqui, faziam parte do exército de Saul. Porém, como todo o exército, também eram covardes. Para os israelitas, Golias era grande, mas para Davi, Deus era maior. Quando os israelitas olharam para Golias, o que eles viram? Um homem forte e mais poderoso do que eles. Mas para Davi só existia um que era todo-poderoso. O Deus que ele aprendeu a adorar na solidão do deserto. Então você vê que aquele texto que nós lemos, quando o Golias, ele chama o exército de Israel, o exército de Saul, os servos de Saul. E em 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, aquilo que eu havia descrito para vocês, quando os anciãos disseram para Samuel, já estás velho, teus filhos não andam pelos caminhos do Senhor, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe, como tem todas as nações. 1 Samuel 8, 5. Não esqueça esse texto. Coloque ele em algum lugar nesse capítulo, porque em algum dia você vai precisar. O povo de Israel sendo desafiado 40 dias. E agora? Cadê o rei que eles colocaram sobre eles? Cadê o rei que eles escolheram? O filisteu, o Golias, como está no versículo 16, chegava toda manhã à tarde, apresentava-se diante deles 40 dias. Meus irmãos e irmãs, 40 dias, de manhã e à tarde. Você pode imaginar, eu creio que aqui precisamos fazer uma pausa para lições. Você e eu lutamos contra tantos gigantes que dia após dia nos desafiam. Gigantes que confrontam a nossa fé em Deus. Gigantes que aparecem implacavelmente para nos intimidar, para destruir, esmagar a nossa fé, para nos angustiar. Esses gigantes, eles chegam na forma de pessoas, preocupações, trazendo ansiedade, medo, insegurança. Quantos gigantes? Eu quero te dizer, no nome de Jesus, não se intimide. Você pode sentir que os seus problemas é muito maior do que você, do que eu. Todos nós temos nossos problemas. E quando nós olhamos, eles são maiores do que nós. Eles nos intimidam. Mas não se acovarde. Você é fraco, você é pequeno, você é pequena, mas não se acovarde. Você não tem força, mas não se acovarde. Você está desanimado. Você se sente que você está caído. Não se acovarde. Se levante. O Senhor é com você. Não se acovarde. Não retroceda. Não faça como o povo de Israel. Quando chegaram em Jericó e viram o tamanho daqueles homens, os filhos de Anaquins, eles quiseram voltar para o Egito. Não retroceda. Não se desvie. Não mude o seu caminhar. Olhe para frente. Mas não olhe para o seu inimigo. Olhe para o seu Deus. Porque gigantes nós vamos ter para lutar todos os dias. Mas não é com as nossas armas. É com a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. Meus irmãos, irmãs, deixe-me colocar mais alguns pontos aqui. Fala um pouco sobre Saul. Você lembra que Saul ofereceu riquezas, a mão da sua filha, a isenção de impostos para aquele que vencesse Golias. Saul era um covarde. Sabe por que Saul se acovardou? Porque ele não andava com Deus. Eu quero citar um texto aqui em 1 Samuel, o capítulo 10 e os versículos 23 e 24.
Vamos lá, se você quiser anotar aí, eu vou só citar, talvez parafraseando para ajudá-los. O texto diz assim, correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Aqui está falando de Saul. Quando o povo viu ele, sabe, quando Saul apareceu, do ombro para cima, não havia ninguém da altura dele. O mais alto perto de Saul chegava no ombro dele. Saul era um gigante no meio do povo de Israel. Aí, no versículo 24, diz assim, então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Não havia ninguém semelhante a Saul. Então todo o povo começou a gritar, começou a exclamar, viva o rei! Essa é a história de Saul. Ele era um gigante. E onde estava o gigante de Israel? O gigante de Israel era um anão espiritual. Era ele quem devia lutar contra Golias e não Davi. Mas ele preferiu se acovardar. Ele preferiu entregar sua filha. Ele preferiu enriquecer alguém. Isentar de impostos. Então, espiritualmente falando, ele era um anão. Ele se apequenou. Por quê? Porque não tinha um caráter forjado pelo trabalho da cruz. O reino caiu no seu colo. E ele não soube se portar com dignidade, com testemunho, com fé. Ele era um homem amargurado. Ele era um homem que se deprimia. Davi esteve na corte dele, tocando harpa, adorando a Deus. E Saul não reconhecia aquele jovem, capaz que ele nem olhava para o rosto de Davi, porque quando Davi chegou, ele nem sabia que aquele era o jovem que tocava harpa no seu palácio. Ele aceitou que um jovem de 17 anos, que não fazia parte do seu exército, sem preparo algum, lutasse contra um gigante guerreiro. Sabe por que ele aceitou? Porque ele estava em desespero. E a coragem de Davi fez com que ele arriscasse aquela batalha. A coragem de Davi era maior do que todo o seu exército. Vamos ler aqui alguns textos, os versículos 32 e 33 de 1 Samuel, capítulo 17. Diz assim, disse Davi a Saul, não desfaleça o coração do rei. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do gigante lá, do Golias. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém, diz que Saul falou a Davi, contra o filisteu não poderás ir pelejar, pois tu és um moço. Sabe o que Saul está dizendo a Davi? Você ainda é muito jovem. Você não tem condições. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ele está dizendo assim para Davi, você não tem força, você não tem maturidade, você não tem condições, você não tem preparo, você não tem formação de batalha. Meus irmãos, e qual de nós aqui temos? Quem aqui está preparado? Quem aqui está pronto? Nós não estamos, irmãos. O nosso Deus é o Deus de todas as nossas batalhas. Você vai ver nos versículos 38 e 39, diz que Saul vestiu a Davi da sua armadura. Pôs sobre a cabeça dele um capacete de bronze e vestiu ele de uma couraça. Aí no versículo 39 diz que quando Davi se cingiu daquela armadura, ele experimentou andar, parecia, você pode imaginar um pato andando? Talvez seja daquela forma que Davi estava tentando andar com aquela armadura pesada sobre ele. Ele não tinha jamais usado aquilo. E Davi disse para Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. Aí diz que Davi tirou sobre si a armadura de Saul. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Você não vai lutar. Esse problema, esse gigante que está aí na tua vida, esse gigante que tem te amedrontado, que tem te angustiado, que tem te deprimido, que tem te trazido ansiedade, você não vai lutar com a armadura do outro. É a armadura que Deus te deu. É o que de Cristo é formado em você, é a armadura, é a força. É o quanto da palavra de Deus está retida no seu coração, é a força que você tem. É o que você ganhou de Cristo, é que se torna a sua armadura. É aquilo que você tem experimentado de realidade na salvação, é a armadura. É a verdade no íntimo que te liberta, que tem te libertado, é a armadura.
É a justiça de Cristo sobre a sua vida, é a armadura. É o evangelho que tem te calçado, que tem te feito um caminho para andar. É a armadura que Deus tem te dado. Nós precisamos tomar a armadura de Deus. Deixa-me citar dois textos aqui. Efésios 6:11 e Efésios 6:13. 6:11 diz assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o versículo 13 está assim: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. No versículo 11 diz que nós devemos tomar armadura para permanecermos firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aqui nós temos que tomar a armadura para resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Só vamos vencer tudo se tomarmos a armadura de Deus. Então, aqui é muito importante. Nos versículos 34 e 36, Davi dá um testemunho para Saul. Quando ele diz para Saul que era impossível que ele pudesse lutar com aquela armadura. Ele não tinha condições. Era pesada demais para ele. Saul era muito maior do que ele. Possivelmente Davi chegasse perto dos ombros de Saul, talvez menos do que isso. E como que ele podia lutar com aquela espada pesada, com aquele capacete grande, com aquele peitoral muito maior do que ele? Davi ficou todo desengonçado. Aí ele tira tudo aquilo e talvez olhasse para Saul e vendo Saul esmorecer, desanimar, disse: calma, teu servo, ele está falando agora dele, apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio o leão, o urso, e o tomou o cordeiro do rebanho. Aí no versículo 36 ele diz: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Esse é Davi, irmãos. Esse é um homem corajoso. Esse é um homem que não se intimida quando vê o testemunho de Deus sendo afrontado. Esse é um homem que não se acovarda. Quantos estão acovardados agora? Quantos irmãos perderam a mensagem? Quantos irmãos estão dentro de caverna agora? Você não sabe nem onde eles estão. Cadê a mensagem deles? Cadê a coragem deles? Isso aqui que nós estamos passando não chega nem perto do que ainda este mundo vai passar. E aonde nós vamos estar, irmãos? Fugindo? Existe uma realidade, sim. Existe uma pandemia, sim. Existe um vírus, sim. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da ansiedade. Eu estou falando da angústia. Eu estou falando de muitas pessoas que estão perturbadas. Pessoas que estão profundamente perturbadas, desanimadas. Aonde está a fé deles? Cadê a coragem? Aonde está a esperança deles? Davi diz assim no versículo 37, você pode ler aí. Ele diz: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele não está colocando a força nele. Ele mudou tudo. Veja que no versículo 36, ele diz assim: teu servo matou tanto o leão como o urso. Mas agora ele vai dizer o que aconteceu. Sabe por que Davi matou? Porque o Senhor me livrou, ele diz, das garras do leão e do urso. Não é porque Davi era forte. Ele diz: ele me livrará das mãos desses filisteus. Então Davi não está mostrando para Saul que ele era forte. Davi não estava mostrando para Saul que ele era capaz. Davi estava mostrando para Saul era em quem Saul deveria ter confiado. Era onde estava a força de Saul e ele desprezou. Ele diz: o Senhor me livrou e o Senhor me livrará. Irmãos, nós temos que lembrar das nossas histórias. É triste quando um cristão não tem história. É triste quando um cristão não tem experiência com Deus. E mais triste ainda é quando o cristão tem experiência com Deus e despreza as experiências com Deus em face de uma experiência presente. Você pode estar passando uma luta muito grande agora. Eu sei que muitos estão, como eu e tantos outros estão passando lutas. Mas a nossa história não terminou, irmãos. Nossas batalhas não acabaram. Quantos livramentos o Senhor já te trouxe? Quantos milagres Ele já realizou na sua vida? Você não serve a um Deus eu era. Você serve a um Deus eu sou. E se Ele te livrou, se Ele agiu, se Ele respondeu às suas orações, Ele fez o que fez, porque Ele é o teu Deus. E se Ele ainda não respondeu como você quer,
Saiba que tudo está no controle, no governo dele, no tempo dele, e é para a glória dele. Todos os gigantes em nossas vidas que afrontam o testemunho de Deus serão vencidos. Compreende isso? Aqui está o testemunho. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Aí Saul diz assim para Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Essas palavras de Saul não representam nada, irmãos. Porque não adiantava ele abençoar Davi se ele não era uma bênção. O Senhor seja contigo e o Senhor não era com ele? Não é que Deus não era com Saul, é que Saul não era com Deus. A diferença aqui é grande e se explica na própria experiência de Davi. Porque Davi, irmãos, era aquele que amava a Deus. Amava a Deus. Nós podemos extrair algumas verdades aqui. Verdades importantes. No versículo 36, essa frase: afrontou o exército do Deus vivo. Golias afrontou o exército do Deus vivo. Sabe o que significa isso? Essa guerra é espiritual. Sabe o que Davi está dizendo para Saul? E nós podemos ver aqui, irmãos, a guerra era espiritual. A guerra não era entre Deus e os filisteus, ou Deus e Golias, ou Deus e o diabo. Não, Deus não entra na arena com ninguém. Essa é uma teologia maniqueísta, onde coloca a luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Deus não está em guerra, Deus não está em luta contra o diabo, irmãos. Aonde alguém pode tirar isso? Quem é que pode entrar em luta com Deus? Aonde que uma minúscula criatura pode entrar numa arena para guerrear contra Deus? Então, tira essa ideia de batalha espiritual dessa forma. Como se Satanás estivesse numa arena lutando contra Deus. A luta é espiritual. A vitória não estava na força de nenhum homem. A vitória estaria na fé. Aquele que colocasse a sua fé em Deus, venceria a batalha. Poderia ser um bebê que estivesse ali desafiando Golias. Pelo testemunho de Deus, venceria se colocasse a sua fé em Deus. Que lindo esse, irmãos. Isso é extraordinariamente maravilhoso, irmãos. Se eu e você colocamos a nossa fé em Deus, não importa contra quem nós estamos em guerra. Não importa o tamanho do gigante que nos afronta. É a fé que vai determinar a nossa vitória. A fé nos ensina a esperar, irmãos. Se tem uma coisa que Saul nunca soube, foi esperar. E aqui ele foi derrotado. Quando não soube esperar Samuel chegar para oferecer o sacrifício. Você se lembra, na última palavra compartilhei sobre isso. Então aqui no versículo 36, afrontou o exército do Deus vivo. No versículo 37, quando Davi diz: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele coloca toda a sua confiança e certeza no Senhor. Como se ele dissesse: Deus não vai me abandonar. Deus não vai me abandonar. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Se você, sinceramente, colocar sua fé em Deus, sobre essa luta que você está passando, por mais que você ache que está demorando, não se preocupe, porque para Deus 1000 anos são como um dia. Então você sabe que o tempo está nas mãos de Deus. Descanse. É difícil descansar? É, mas o descanso é a realidade da fé. E eu creio que a nossa maior dificuldade está no descanso, em descansar. Descansar em Deus, descansar e permanecer confiando. Descansar significa que você não vai retroceder. Descansar é você saber que o Senhor vai te trazer a vitória, mas é da maneira dele, é por causa do propósito dele. E por último, lendo todos esses textos, versículos 35 a 37, o que 34, 36 e 37, nós podemos resumir assim. Davi está dizendo: eu não me intimido diante de gigantes. É como se Davi estivesse dizendo isso: eu não me intimido com isso, porque eu confio em Deus. Irmãos e irmãs, quando os gigantes nos intimidam, nós perdemos a voz, nossos pensamentos ficam confusos, nos perdemos na oração. A fé não olha para a circunstância, irmãos. A fé olha para Deus.
Você pode sentir os gigantes te intimidar, você pode sentir sua voz falhar, você pode sentir os seus pensamentos confusos, você pode até se perder na oração, mas no momento que a sua fé ela é restaurada pela palavra de Deus, ela não vai olhar a circunstância. A fé olha para Deus. Davi não olhou para Golias, ele olhou para o tamanho de Deus. No versículo 47, diz assim: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Que lindo isso, irmãos. Do Senhor é a guerra. Sabe o que eu quero te dizer nesse momento, para todos que estão aqui, para mim, para todos nós? Sabe o que o Senhor está agora dizendo para nós, irmãos? As lutas que nós estamos passando é a guerra do Senhor. A luta que você está passando é a guerra do Senhor. É porque você não viu o campo espiritual dessa batalha, porque ela está te atingindo espiritualmente. Ela está mexendo com a sua vida espiritual. Ela não está mexendo só com o seu emocional, ela não está mexendo só com a sua saúde, ela não está mexendo só com as suas finanças, ela está mexendo com a sua vida espiritual. Então, diga isso agora para você diante de Deus: Senhor, a minha guerra é a tua guerra. E adore a Deus por isso. Adore o Senhor por isso. Então você sabe o que aconteceu. Você sabe que Davi foi lá. E depois eu quero entrar em detalhes, porque nós vamos continuar estudando esse capítulo. Nós sabemos que Davi foi lá e com uma pedra ele atingiu Golias. Ele tomou a espada de Golias, cortou a sua cabeça. Ele matou Golias. Por que Davi matou Golias? Porque gigantes não podem ser tolerados, eles têm que ser exterminados. Não conviva com gigantes na sua vida. Coloque todos os gigantes que estão contra você em oração. Confie no Senhor. Se disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será feito. Não importa o tamanho da montanha, o tamanho do gigante, a fé remove tudo. Então, que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor fale de uma maneira poderosa a todos nós. Que sejamos encorajados, fortalecidos com esta palavra. Que seja para muitos aqui um novo tempo, onde você pode, neste exato momento, refletir sua vida à luz da palavra de Deus. Nós temos muitos gigantes contra nós. Creio que você pode pensar em muitos deles agora, na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho, na sua saúde, nas suas emoções, gigantes que nos amedrontam, mas que hoje seja um novo dia para nós, irmãos. Seja um dia de nós cantarmos e alegrarmos no Senhor, porque a nossa guerra é a guerra do Senhor. Ele está lutando a nossa guerra, Ele está lutando. Você, sabe por que você está desgastado, está desanimado? Está desanimada, é porque é você que tem lutado. E você tem lutado com a armadura errada. Revestivos da armadura de Deus, irmãos. Revestir da armadura de Deus é descansar nele. Revestir da armadura de Deus é colocar Deus à frente. Davi tinha um escudeiro que possivelmente era maior do que ele, com um escudo de bronze, e tinha por detrás um gigante muito maior ainda que vinha com uma espada. Só a cabeça da espada pesava de 7 a 9 quilos. Você imagina isso? A luta era totalmente desigual. Então era Golias e o escudeiro contra Davi mais Deus. Quem vai vencer essa batalha? Ninguém vence essa batalha, irmãos. É você mais Deus contra todos os gigantes na sua vida. E você mais Deus é invencível. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos e te agradecemos tanto, Senhor, por esse doce momento que nós pudemos meditar na tua palavra. Essas histórias sagradas, transformadoras, Senhor, que entram na nossa vida e vasculham tudo, Senhor, e mostram quão pequeno nós somos, quão
fraco nós somos e quão grande Tu és, quão poderoso Tu és. Por isso, Senhor, nós queremos aqui confessar ao Senhor nossa total incapacidade e declarar Tua grandeza, Senhor. Tu és o nosso escudo. A Tua palavra é a nossa espada. O nosso capacete é a salvação que o Senhor tem nos dado. A nossa coraça é a Tua justiça. E os nossos pés é calçado pelo Teu evangelho. Por isso, Senhor, nós estamos revestidos de Ti. Pedimos ao Senhor que nós venhamos agora, Senhor, humildemente arrancar toda essa armadura carnal e venhamos, Senhor, nos vestir da Tua armadura, Senhor. Porque a Tua armadura tem o tamanho ideal para cada um de nós. O Senhor se adequa às nossas fraquezas, o Senhor se adequa às nossas limitações, à nossa incapacidade. Por isso, Senhor, nós queremos aqui Te adorar, Senhor. Tua igreja Te adora nesta manhã. Porque é no Senhor que está toda a nossa confiança. É no Senhor que está toda a nossa segurança. Senhor, nós vemos aqui o improvável. Davi vencer Golias. Mas, na verdade, não foi Davi que venceu Golias, porque aquela guerra era a guerra do Senhor. O Senhor venceu Golias. O Senhor, com uma pedra, o colocou no chão. Bendito seja o Senhor. O Senhor pode, com um toque só, remover todas as coisas. Mas ajuda-nos a descansar e saber que o Senhor fará tudo a Teu tempo, não no nosso tempo. O Senhor fará tudo da Tua maneira, não da nossa maneira. E que a nossa oração possa encontrar o prazer em descansar no Senhor e Te adorar, Senhor. Por mais que tenhamos insistentemente, persistentemente orado as mesmas coisas, é porque, Senhor, não somos como Paulo, que orou 3 vezes pedindo ao Senhor para remover o espinho da carne. Nós somos mais fracos do que Paulo, Senhor. Mas nós confiamos que a Tua graça nos basta, que o poder do Senhor aperfeiçoa-se em nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor. Nos fortaleça. Nesta manhã Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.